Samurai aqui hoje, e hoje com duas maravilhosas amigas que a nossa profissão nos deu. Aliás, não foi nem a nossa profissão praticamente dito, porque elas são duas fisioterapeutas, o que torna não exatamente a minha profissão, mas que o movimento me deu, vamos colocar dessa forma assim, o movimento, a reabilitação, mas principalmente o relacionamento entre profissionais que realmente se dedicam a buscar a verdade o tempo inteiro e muitas vezes têm que vivenciar até dificuldades na própria profissão, porque elas vão conversar um pouco sobre isso, com elas por serem fisioterapeutas, às vezes se esbarram nos caminhos da fisioterapia e tem um pouco de dificuldade de levar coisas novas para essa área, porque não veio da minha área, não veio da fisioterapia, então provavelmente não deve ser legal. Mas é mais legal que tudo que eu aprendi com o Gary, ele é um fisioterapeuta, né? Então talvez eu só esteja sendo um elemento de comunicação, né? O meio termo, o que é muito legal. Então vamos lá, essa aqui é a Marília, essa é a Cíntia, e elas são do Conexão Pilates, é isso? Isso. Fala um pouquinho do Conexão Pilates para mim, Cíntia. O que é o Conexão Pilates? O Conexão Pilates é um estúdio de Pilates e treinamento funcional, que eu e a Marília somos sócias há 8 anos. 8 anos? É, a gente abriu no nosso bairro, o bairro que a gente nasceu, foi criada. Só que antes de abrir a gente trabalhava em outros estúdios. Então veio de um sonho de ter o meu próprio negócio, eu convidei a Marília, teve a oportunidade do espaço, né, que a Marina, que é dona do imóvel, ofereceu e nós aceitamos, estamos lá há 8 anos. E a Cíntia é muito brava ou você é que manda lá? Eu acho que a gente se complementa. Não tem a mais brava, nem a que mais manda. A gente tem nossas semelhanças e as diferenças que complementam. Então, graças a Deus, a gente consegue ter esse equilíbrio, né? Sintonia. Legal. Mas você que está me olhando aqui, que é do meu canal, que está acostumado a me ver aqui falando o tempo inteiro, sabe que eu não sou fisioterapeuta, sabe que eu não mexo com pilates. E o que essas meninas estão fazendo aqui, então, hoje? É isso que nós vamos discutir, o que nós estamos fazendo hoje aqui. É muito legal, assim, que com a Cíntia eu acabo conversando um pouco mais, e vira e mexe ela me manda coisas do Pilates, que ela fala, olha, tá vendo? Ó, isso aqui é igualzinho funcional, isso aqui, ó, lá do passado, ela pega os Pilates lá dos primórdios, ela fala, ó, isso aqui, ó, isso era o treinamento que vocês falam que é treinamento funcional, ó, era Pilates lá atrás. E é uma coisa que, aí sim, vocês vão ouvir agora uma coisa que eu sempre falo, que é uma pauta que eu sempre defendo. A gente, em algum momento, desvirtuou tudo, separou em umas carreiras que não tem nada a ver, fechou todo o processo de pensamento, caminhou numa linha que não estava levando a lugar nenhum, e nessa hora que trouxe a confusão. Porque lá atrás, se a gente tivesse progredido como a coisa desenrolava lá atrás, provavelmente seria muito natural. A gente está falando aqui hoje sobre o que foi feito no Pilates lá atrás, sobre como o treinamento era nos primórdios, com aquela lógica de, cara, eu preciso me aperfeiçoar esse movimento, eu vou trabalhar em cima desse movimento. De repente, por alguma razão, em algum momento, eu tô com dor quando eu abaixo, então vai fazer um leg press, um não sei o quê, umas coisas, ou então faz uma massagem, um raio, um não sei das quantas, e aquele movimento em si ninguém nunca olhava. E não olhava ele de uma forma global, no máximo olhava ele muito local, como se cada vez eu fosse chegando mais, abrindo, até que eu achar a mitocôndria lá dentro. E a mitocôndria não ia me explicar por que tem dor nesse movimento. E então tem muito a ver, a Cíntia fala muito disso comigo, ela sempre mostra coisa. Eu queria que você abordasse um pouquinho isso, Cíntia. O que você acha disso que você aprendeu no Pilates, e você conhece meu trabalho, do que eu faço assim, qual é a correlação que você acha que a gente tem? Então, a relação é o movimento, porque movimento é movimento em qualquer método, vamos pôr assim, práticas que são utilizadas na fisioterapia ou na educação física. E a correlação maior que eu vi é do movimento ser integrado. Então, Pilates, o movimento é integrado, né? O treinamento funcional que você fala também. E aí o 3D, né? Que é a sua marca, tudo a ver com o Pilates. O Pilates é um método que os movimentos são integrados, os movimentos são funcionais, é um método que constrói o corpo, né? Tem uma base, mas ele é bem tridimensional. Trabalha em todos os planos de movimento. Então, essa correlação vem bem daí. Isso é uma coisa que eu consigo fazer essa correlação depois que eu fiz o mentorship. Tá, mas esse foi o link que te aproximou de mim, quando você veio me procurar, que a gente se conheceu, que você estava falando, que o que te atraiu foi
Não. Não? O que me atraiu foi... Nos olhos. Não. Não? Não. O que atraiu foi a questão da reabilitação. Ah, legal. Antes do Pilates nós somos físicos, né? Entendi. Do resultado rápido, né? Que você entrega. E foi por isso que a gente buscou, assim, melhorar a dor crônica com uma velocidade de luz, né? Pois é. E quem foi que me achou? Foi a Cíntia ou foi a Marília? Foi a Cíntia. A Cíntia estava no grupo de WhatsApp que você participava, um dos grupos. Verdade. E ela começou a observar que o que você levava de conteúdo era diferente, né, do que as outras pessoas discutiam no grupo. E ela começou a me falar, olha, tem um cara diferente, ele está falando algumas coisas que tem a ver com o que a gente está buscando. E a gente já estava aqui em São Paulo fazendo esse outro curso relacionado ao Pilates. E aí ela me arrastou para cá, né, para te conhecer. E nós viemos, você recebeu a gente aqui e, né, tirou mais de uma hora com a gente aqui explicando como que era, né, essa visão, né, desse trabalho funcional tridimensional. E a partir daí a gente resolveu fazer o mentorship, né, para poder conhecer mais a fundo, adquirir pelo menos parcialmente esse olhar, né, que você tem e essa experiência que você tem com o treinamento funcional como reabilitação, que é algo que não é comum, né? A gente vê o treinamento funcional muito como fitness, como resultados estéticos, mas com esse olhar de reabilitação, de melhora de dor, não é comum. E é algo que a gente precisava, porque a gente já tinha no estúdio o Pilates, o treinamento funcional e um público que tinha esse perfil, né? Só que o nosso treinamento funcional não conseguia entregar esse resultado de melhora de dor e de reabilitação. E era uma necessidade nossa, e continua sendo, né, uma necessidade nossa. Então, por isso a gente começou a correr atrás de ter essas respostas que a gente não tinha. Ah, legal. E aí vocês fizeram o mentorship, sim, certo? E qual foi a decisão de fazer o mentorship? O mentorship é um curso pouco fechado de alguma forma, ele não é aberto para todo tipo de profissional, ele poderia servir para todo mundo, mas eu sempre coloco que é profissionais que já andaram um pouco mais na sua carreira, é o caso exatamente de vocês, mas não era exatamente o meu público-alvo. Em algum momento vocês duas resolvem tomar a decisão de fazer um mentorship, quando como sócias poderiam ter feito só uma, e de repente as duas fizeram. Por que essa decisão? Quando foi o falar, não, vou fazer isso aqui, e por que as duas? Então, eu não sei se você lembra, agora eu lembrei assim, foi muito primeiro que me chamou a atenção a avaliação. A gente sempre buscou melhorar a nossa avaliação. Se a gente enxergar melhor, a gente vai conseguir entregar melhor, né? Para você, a avaliação é o ponto de partida. Foi o ponto de partida. Aí a gente veio, te conheceu e você falou do mentorship, falou assim, não adianta você fazer o curso do 3D Maps, que foi na época o que eu busquei, se você não entendeu todo. Isso aqui vai te entregar mais do que só o curso de avaliação. Tem muita gente que fez e fica solta a informação. Então, até você pode fazer os dois e linkar. Então, foi a partir daí. E aí eu vi que você tinha razão mesmo, né? Que o mentorship tinha muito mais para entregar do que só um curso de avaliação, que era um fim de semana. E as duas, por quê? Se eu faço um curso, a Marília não faz, então assim, vamos pôr, eu vou pôr um óculos 3D e a Marília não coloca, vai perder a sintonia. Então assim, você tá num curso, é uma energia, você tá ali, quando a outra pessoa, você vai e leva a informação, você fica, esse negócio é esquisito, não sei o quê, ainda mais por ser uma coisa assim, bem diferente do que, lembra que eu te falava que eu não queria fazer mais do mesmo? Então, a gente te buscou também por ser um curso que eu vi que não era mais do mesmo, de curso de funcional. Então, foi muito isso e as duas fazer por isso, para as duas terem a mesma visão e uma complementar. Às vezes, você viu que ele falou isso? Porque às vezes a gente perde, né, alguma informação para ver essa troca, a sintonia, a gente não falar coisas diferentes. Certo. E ela te arrastou para uma roubada ou no final das contas até que foi legal?
Não, foi muito bom, foi uma experiência realmente transformadora e foi isso que a Cintia falou, ainda bem que nós duas fizemos, porque é tudo tão diferente, né? A forma de raciocinar, você tem que aceitar se abrir para uma coisa que no início às vezes você nem está entendendo muito o que está acontecendo, mas se você quiser entender, você vai ter que se abrir, se desprender de algumas coisas que você acreditava que você sabia ou que era a única verdade absoluta e fazer isso sozinha para depois convencer uma outra pessoa ia ser muito mais difícil. Então, ainda bem que esse processo aconteceu e é até uma política que a gente tem da nossa empresa que é de fazer as coisas dessa forma. E aí nós fizemos juntos e foi uma transformação que está acontecendo até hoje, né? A gente começou a fazer, foi 2018 nosso, né? E hoje a gente está aqui, né? Pois é, 2020. Trocando as lentes do óculos 3D, que a gente dando uma limpadinha, porque é um processo constante, né? De aprimoramento. Você não vai se transformar enquanto profissional, enquanto pessoa da noite para o dia. Então precisa ter tempo, dedicação, esperar amadurecer o conhecimento e ir correndo atrás, né? Então, para a gente tem valido muito a pena. A transformação ainda não está toda completa, mas o pouco que já aconteceu já mudou muita coisa. Eu tive um caso de um professor que ele fez na primeira turma o mentorship e ele tem um sócio. E quando ele voltou para a empresa dele, é aquilo, de uma vez visto não dá para ser desvisto. E ele achava que ele não podia mais trabalhar do jeito que ele trabalhava. Só que o problema é que o sócio dele não fez esse curso. E aí o sócio dele, não, você tá maluco, você tá louco, que vai jogar os braços para cá e para lá, você tá maluco, isso aqui não é. E aí eles entraram numa divergência, não chegou a ser um conflito, mas uma divergência. E aí quando o sócio dele começou a ver os resultados que ele tinha, e aí ele falou, algum momento eu vou ter que fazer isso aqui para poder ver qual é que é. E aí o ano passado ele foi meu aluno aqui. Mas o que você falou é muito verdade. A ideia deles é que eu faço o curso daqui, você faz um curso dali, a gente vai se complementando. Só que quando você faz um curso de técnica, eu faço um kettlebell aqui, eu trago o kettlebell. Você faz lá, sei lá, o TRX e você traz o TRX. Então a gente complementa mesmo, porque a linha de pensamento por trás, o isolado, não sei o que, tá lá. Então eu só mostro uma outra forma de fazer a mesma coisa. Quando você vai falar pro cara, para, que o caminho não é por aqui. Nós vamos cair, nós estamos indo pro lugar errado. Aí é diferente. E aí entra num conflito. Então, de alguma forma, vocês ganharam mais tempo que eles, que levaram 2 anos para resolver isso daqui. Mas agora sim, existe aquela história, né? Mas reabilitação é coisa de fisioterapeuta. Você deve escutar isso nos seus grupos lá de físio. Me conta alguma experiência sua quanto a isso e assim, se isso em algum momento impactou a sua vida profissional. Ser bem sincero. Claro, mas é para ser sincero. Você já viu que eu fiz a pergunta que era no calo, que é pra gente não fugir da pergunta. Os fisioterapeutas não gostam muito. Tipo assim, você é fisioterapeuta, está fazendo curso com educador físico, mas eu não dou bola para isso não. Eu sigo muito a minha intuição, a percepção de mundo que eu tenho, os valores, que muita coisa que eu vi que eu tenho de valor, do que você fala, assim, que não são nem teorias, sobre as reflexões, tem muita coisa, reciclar o lixo, eu tenho isso dentro de mim, olhar para o outro, se solidarizar com o problema do outro, eu tenho isso, você está disposto a ajudar uma pessoa a melhorar a dor dela, então eu tenho isso, então, eu não encontrei nenhum fisioterapeuta que me entregasse isso até hoje. Pode até existir? Pode. Porque eu não conheço todos os fisioterapeutas. O Gary é fisioterapeuta. Pois eu nunca ouvi falar do Gary antes de você falar. Sim. Né? E também para mim acessar lá outra língua, eu não tenho inglês fluente. Às vezes exatamente. Uma das funções de você trazer alguns conhecimentos de fora é ser um facilitador. Não ser o dono, na verdade, mas um facilitador. Sim, você facilitou. Você virou um curador, né? Não? Isso. Então, eu vim buscar. Para mim, mesmo não estando em Minas Gerais, né? Você está em São Paulo, não é tão longe, mas o curso online facilitou ainda mais. Então, assim, deve ter muita gente que deve achar esquisito, não deve gostar, mas
Ainda bem que eu sou independente, tenho uma empresa independente, né? E não dou muito bola pra isso, não. E você, Marília, o que você acha dessa história? Existe mesmo essa questão, né, que eu e Cíntia a gente sempre conversa, mas a reabilitação, esse nome, né, se você for considerar que esse nome, reabilitação, está relacionado só numa profissão, eu acho que é colocar tudo numa caixinha muito pequena, né? A reabilitação, ela é permitir que uma pessoa retome uma habilidade que ela perdeu em algum momento. E isso, às vezes, está relacionado mais ao estado emocional dela, ou ao físico, ou ao espiritual, e aí, isso é coisa só da fisioterapia. E assim, se não somos perfeitos, a gente está sempre se reabilitando em algum nível. Em algum nível. Então, faz parte da vida de todo mundo se reabilitar com a ajuda de outro, e esse outro pode ser qualquer um. Pode ser o padre, pode ser o mendigo da rua, pode ser o cabeleireiro, sei lá, cortando o cabelo. Ele te fala um negócio que às vezes muda a tua vida. Você nunca sabe da onde você vai tirar um insight, né? E às vezes a gente vai ajudar a pessoa a chegar nesse caminho com o movimento, e às vezes com palavras, com outras formas, né, de intervir ali com aquela pessoa. E mesmo sendo um movimento, né, de que forma que eu vou separar o joelho bom da pessoa ou o joelho que dói? Se fosse assim, eu teria que dar o joelho bom para o educador físico e o que dói para o fisioterapeuta. Pois é. Então a gente não divide, não desmembra, né, e a gente tem essa visão de que o movimento é integrado, de que o ser humano é integrado, de que tudo é tridimensional, corpo, mente e espírito. É muito difícil você separar essas coisas, né? Os nossos clientes que hoje não têm dor, eles continuam com a gente. E eles seriam hoje um cliente, então, de alguma academia, né? Mas eu tô ali trabalhando com ele, qualidade de vida, prevenção, então... Tá reabilitando ele em algum nível, né? Nem que então, seja assim, nível social, emocional... filosófico, são coisas que são uma intersecção, né? Então não tem muito jeito de você... Tem algumas áreas, alguns pontos ali que elas vão se cruzar. Assim, vocês sabem que eu tenho um posicionamento que a evolução das nossas áreas é se fundir. Chama-se, tipo, a área do movimento. E aí o movimento, ele tem vários fins. Eu posso usar o movimento para ter uma melhor performance, eu posso usar o estudo de um movimento para reabilitar, eu posso usar o estudo do movimento para socializar, eu posso usar um monte de coisa. Ou seja, ele passa a ser uma ferramenta. E o que você pensa disso? Eu já vi você falando sobre isso, né? O profissional do movimento. Profissional do movimento. Porque se for ver, nós temos formações acadêmicas completamente diferentes. Mas quando a gente está aqui nessa interação aqui, será que se alguém entrar aqui vai falar assim, eles não fizeram a mesma coisa? Será que é perceptível assim? Será que existe essa barreira tão grande? Não. Ou quem passou aqui hoje na academia que viu a gente trabalhando junto, imaginou que a gente tem o mesmo background? Pois é. Entendeu? É isso que eu acho, que em algum momento isso aqui vai ter que deixar de ser esse papel só. Essa formalidade. E, cara, a gente começou só por um caminho diferente, mas nos encontramos e vamos andar juntos e se ajudando, né? Eu acho que nossa profissão se cruza num ponto que é bem forte e difícil desmembrar. Sim. Talvez a gente não esteja vivo aqui para ver Possível. Isso aí que você está falando, mas eu acredito que assim, isso no meu coração eu já trabalho dessa forma. Eu Entende? também. E eu acho que ela se encontra em algum ponto, porque de algum ponto ela está desmembrada. Mas ela só está desmembrada porque foi... lá atrás alguém criou a desmembração. Por uma questão cultural. Você imagina, será que na Grécia Antiga social. existia a figura de dois diferente para esse movimento? Duas? Não, era quem tinha um pouquinho mais de facilidade, que já tinha alguma experiência com alguma coisa que aconteceu. Um dia eu machuquei o joelho, e aí eu fiquei fazendo uns negocinhos, melhorou. Minha tia tá com o joelho machucado, você pode ir lá ver? Eu fiz isso aqui e deu certo, o que você acha? Nossos professores devem ter nascido daí em algum momento. Só que naquele momento da super especialização, a gente precisa separar. Porque o que funcionava, a lógica de pensamento por trás, era a super especialização. E aí sim fazia sentido até criar carreiras diferentes. É uma questão ocidental, cultural. Isso. E, por exemplo, o Pilates, mesmo quando ele criou o método e ele abriu o estúdio dele em Nova York, começou a frequentar muitos bailarinos com lesões, mas não era bem o objetivo dele, mexer e trabalhar com lesão. Aí a Romana mesmo chega lá com uma dor no tornozelo. Ele não deu nada para a aluna dele, que deu continuidade ao método. Legal. Desculpa, minha... a mais... A discípula dele. A mais... Ferrenha, a discípula dele mais famosa, vamos pôr assim. Então, e se você vê
ele não deu exercício para ela de tornozelo, entendeu? E melhorou o tornozelo dela. Assim, tem vídeos, tem relatos. Isso que a gente faz hoje não é nenhuma novidade, né? Então, assim, já tinha isso aí que você está falando. Então, e ele não era fisioterapeuta, ele não era educador físico, enfim. Como ele ia ser fisioterapeuta se nem a fisioterapia existia, né? Não. Precisava a fisioterapia existir para assim, como é que as pessoas faziam antes de ter essa separação? Então eu acho que essa separação, em vez de ajudar a gente a andar para frente, segurou a gente de evolução. Tanto que a gente percebeu que parou de andar, voltou no ponto onde a coisa já parou de funcionar e estamos tentando agora andar junto, e agora só que para um outro caminho. Esse caminho de isolar, esse caminho da super especialização. Tinham caras doutorados e não sei o que em mitocôndria e que, cara, aquele paper dele lá ajuda muito, ele pôr o nome dele, aí ele ficar famoso, a UEGA, o cacete, só não ajuda a resolver o problema das pessoas na vida real. E a gente especificou muito mais dando valor para aquilo e esqueceu do ser humano. Eu coloco até num vídeo meu de apresentação, eu costumo falar que um dia, já formado, já quase desistindo da carreira, eu descobri no curso, foi lá no curso do Pavel, uma professora, que não foi nem o Pavel, que veio dar o feedback do meu curso, foi a Ioana, e eu descobri com ela, e não com ela, assim, pela forma como ela colocou, que olha, existe um ser humano ali. Você nunca parou para pensar que se é um ser humano ali, ele tem essas várias características de ser humano que a gente esqueceu de levar em consideração? E aquilo, o dia caiu a minha ficha, eu já estava saindo da área, eu falei, opa, peraí, de ser humano eu gosto pra caramba. Eu não gosto de supino, mas de ser humano eu gosto pra caramba. E isso mudou toda a minha percepção da área. E eu comecei a andar por um trilho agora que, eu preciso dar resultado para um ser humano, eu não preciso fazer essa metodologia. Então eu vou ver o que no final das contas responde mais a um ser humano, não ao peito do ser humano. Entende? E aí, nisso, para chegar no Gary foi um pulinho. Porque aí era um cara que já tinha essa preocupação. Então, quando você está procurando atrás de uma coisa, eu falei, como você chegou em mim? Provavelmente estava procurando coisas ligadas a coisas que eu falava. E aí, quando eu falei, ele falou, é disso que eu estou procurando. Foi a mesma coisa quando eu encontrei o Gary, é disso que eu estou procurando. E o mais legal é assim como eu fiz com o Gary, eu aprendi muita coisa com ele, que eu uso para minha vida, vou levar muita coisa, e agreguei a todo o conhecimento que eu já tinha, é o que eu vejo que vocês fazem. Vocês aprendem as coisas que eu trouxe, que eu trago, que eu falo, mas vocês têm um background muito legal. Tudo isso que você me falou agora de Pilates, eu não tenho a menor ideia. Então, se a gente souber agregar esses valores e agora levar para a nova estrada, eu acho que todo mundo ganha. Eu ganho, você ganha, e principalmente o cliente final é quem mais ganha. Porque a gente desfaz um pouco do nosso ego e do nossa reserva de mercado, né? Quando eu falo, isso aqui é coisa para fisioterapeuta, eu tô querendo falar assim, cara, sai daqui que só eu posso curar o outro, mesmo que você possa fazer isso melhor do que eu. Olha que loucura, né? Então, racionalmente, pensando no ser humano, isso não faz nenhum sentido. Assim, você pode fazer isso melhor que eu, mas como você não é fisioterapeuta, você não pode fazer. Então, se eu pensar no ser humano, essa frase não faz sentido. Entende? Eu acho que isso, eu tenho uma grande admiração por vocês mesmo, que eu vejo o quanto vocês se dedicam, e agora você está fazendo um outro curso mais ligado para o lado emocional, que você estava até me explicando. Como chama o curso? O Corpo Explica. O Corpo Explica, olha que maravilha, até o nome é muito, muito legal. Que é para você entrar fundo nessa área do lado do desenvolvimento humano, porque você sabe que aqui você vai entregar mais para o ser humano, não só no que você aprende com fisioterapia. Né? Você também pensa dessa forma? O que você acha desse... Você acha que essa minha colocação de que lá na frente nós vamos virar uma área só, esse é um caminho, mesmo que você ache que não seja o caminho que vai acontecer, é um caminho que você acredita que seria mais interessante? Acho que sim, eu acredito que por ter essa interseção que tem alguns momentos, lógico que tem alguns momentos que as profissões são diferentes, sim, né? Se você for pensar, algumas áreas da fisioterapia são muito distantes, né? Vamos colocar altíssimo rendimento, um treino de potência para altíssimo rendimento. Então, vão ter áreas de educação física, às vezes, que são muito específicas, né? Mas que existe esse momento, que existe um público ali e um momento que vai haver essa interseção e que ela é quase que... Isso já acontece, na verdade. Talvez algumas pessoas não vão concordar, não vão aceitar, enfim, mas isso já acontece hoje. Talvez não seja uma coisa muito oficial, né? Mas assim, que existem pessoas que têm dor e que melhoram por um atendimento muito bem feito de um profissional de educação física. E existem pessoas que já melhoraram as dores e que continuam sendo acompanhados por um fisioterapeuta. Isso é uma realidade que... Você sabe que na minha área tem esse outro lado também, é muito comum a gente escutar. E já existe, né? Que esse fisioterapeuta está trabalhando de personal.
Isso me incomoda zero. Mas zero. Eu acho que se você a minha pergunta é, o cliente fazer, dele está tendo bom simplesmente resultado? faça. Ele está tendo bom resultado, ele está feliz? Ele está melhorando em qualquer aspecto que seja da vida. Lembra a minha crença do sair melhor que entrou? Ele veio aqui, ele teve uma hora de experiência com você e valeu a pena para a vida dele. Deixa ele resolver esse problema. Né? Esse é o problema dele. Cara. E se aquele profissional foi suficientemente capaz de conseguir, né, dar resultado e ganhar confiança daquela pessoa, já está de excelente tamanho, porque o mais importante é aquela pessoa estar tendo o resultado que ela quer. Seja ele aluno do profissional de educação física, seja ele paciente do profissional de fisioterapia. Se ele está feliz, não é isso, o objetivo final não é esse. Se ele melhorou, se ele hoje é uma pessoa melhor do que ele foi ontem, não é isso. E melhorar é tão vago, né? É tão abrangente, na verdade. E deixar a pessoa decidir o que é melhor para a vida dela, né? Agora, qualquer outra coisa diferente disso é só limitar, inclusive, a sua necessidade de ser melhor. Porque quando eu quero reservar o mercado para mim, eu também quero ao mesmo tempo falar, já que você não entra, eu também não preciso ser tão bom quanto você. Porque se você não vai poder trabalhar aqui, vão ter que me procurar. Agora, se eu começo a abrir para qualquer pessoa entrar, me força a ser melhor se eu quiser sobreviver nesse mercado. E aí, nem todo mundo quer ter esse trabalho de querer ser melhor. É melhor que essa. Tem eu mesmo, se tiver eu, é melhor. Imagina se só existisse um fisioterapeuta no mundo. Será que ele teria um estímulo suficiente necessário para fazer ele realmente todo dia batalhar e ser melhor? Se só ele pudesse atender esse problema. Então, eu acho que assim, esse crossover, essa intersecção, e quanto menos barreiras a gente colocar nisso, eu acho que todo mundo ganha. Todo mundo. Eu quero ser um bom profissional, foda-se o nome que você vai dar para a profissão que eu faço. Pelo menos nessa área, né, que é, assim, na fisioterapia a gente põe como ortopedia, pelo menos nessa área, se cruza bem. Porque assim, a fisioterapia, como a Marília falou, lembrando aqui, ela tem várias áreas. Fisioterapia pneumática, sei lá. Respiratória. Chama de pneumática, respiratória. Ginecológica, né? Vai ser bem específica. Não, claro. Nós estamos falando dessa área que a gente tem em comum. Então, aí pode ser que, né? Existe uma grande diferença. Na verdade, já existe. Tem gente que já existe essa realidade, só que as pessoas resistem. Toda mudança ela vem de uma negação, uma aceitação e uma mudança. Né? A resistência que vem primeiro. E essa semana vocês passaram uma semana aqui. Vamos aproveitar e explorar um pouquinho aqui. Como é que foi essa experiência de passar uma semana aqui? O que mais te chamou a atenção do que você viu aqui? Então, isso é uma pergunta que muita gente me faz, né? Como é que é aí? Queria tanto ver, eu preciso ver aí. Aí as pessoas acham que vem aqui, vai ver um negócio mirabolante, afinal. Às vezes o resultado é mirabolante, mas a pessoa acha que viu um negócio mirabolante. E o que mais te chamou a atenção? Clareou muito a ideia do simples. E o simples é simplista, simplório ou é só simples mesmo? É só simples mesmo. Simples a maneira de pensar e de aplicar. E conectou todas as informações do mentorship, de tudo que a gente viu até aqui. Deu mais clareza. Qual foi a parte que você mais gostou? Da avaliação do meu marido, né? Já trouxe o maridão para ser avaliado. Foi a parte que eu mais gostei, não, tô brincando. Eu gostei muito da parte de como você coloca em prática, né? Que você tem toda aquela metodologia, com os 10 primeiros dias, né? Essa parte aí que eu vou conseguir pôr em prática para os meus clientes. Agora... Segunda-feira, os clientes que se cuidem, hein? Que a segunda não, a outra segunda, que agora vai sair de férias, hein? Tô de férias. Então vou falar com quem já vai trabalhar na segunda-feira, tô dando uma chicotada aqui, ó, falar com o peão. Enquanto uns ficam férias, você viu né? com a minha vida, né? Não, aqui é assim também, enquanto o Luciano passeia, eu tô aqui, ó, ralando. E você, nessa semana, o que foi especial? O que foi interessante? O que surpreendeu? Me dá um... Olha, explica o que foi essa semana. Como é que foi a semana primeiro? A semana, né, a gente ficou aqui de segunda a sexta, durante várias horas do dia, e a gente dividiu esse período aí vendo algumas coisas, né, umas partes mais técnicas, né, de como conduzir mesmo o tratamento, o treino, né, quando não é um tratamento. A gente viu a parte da avaliação e estudou também a respeito do empreendedorismo, né? Da empresa, de como se organizar. Eu
eu adorei tudo. Vou ser bem sincera que eu tenho dificuldade de escolher o que eu gostei mais. Eu tinha até uma expectativa de que fosse ser algo até mais simples, assim, não simples no sentido que é simples. Com menos novidades, você quer dizer? Eu achei que... Acho que mais simplório. Eu achei que a gente ia basicamente observar a rotina do estúdio, a rotina de como você faz as coisas aqui, e você realmente abriu, né? Todo o seu material, você abriu sua empresa, não guardou nada na caixinha lá no cofre secreto, mostrou coisas que eu acho que poucas pessoas mostrariam. Mas eu me propus a vender, né? Isso. Mas eu entendo o que você quer dizer. Você abriu de uma forma, você não amarrou. Então, porque de novo a gente não vai crescer, né? Toda vez que eu passar essa informação para você, agora, ela me força a criar uma formação nova se eu quiser sobreviver nesta área de ensinar as pessoas. Sim. Ou seja, essa informação agora, tudo bem, tem só 2, 3, 5 pessoas que sabem, mas daqui a pouco tem 10, 15, 20, 100, 200, então o que eu sei já não é especial. Mas isso eu posso olhar como foda, melhor guardar para mim, não falar para ninguém, e é ruim, todo mundo perde. Ou então falar, não, agora qual é o próximo passo que eu dou? E eu naturalmente vou em busca do próximo passo, então eu não me incomodo de dar o passo de hoje, porque eu sei que amanhã eu vou ter um passo novo para te mostrar. Porque eu estou sempre limpando o meu processo e assim como você vai fazer lá o Corpo que Fala, eu vou fazer esse curso aí também. O Corpo Explica, aliás. Eu vou fazer esse curso aí também, porque essas coisas assim são elementos que você vai incorporar no seu processo e vai tornar ele melhor. Então, eu acho que quanto mais você passar para o outro, toda vez que eu passo alguma coisa para alguém, eu tenho certeza que vocês adoraram, você não tem ideia como eu adorei. Porque eu aprendi muito mais sobre o meu negócio do que você. Porque eu tenho que entender o que muitas vezes eu faço no automático. Uma hora até você falou, eu tive um site aqui agora, né? Foi na hora da avaliação. O que foi que eu falei na avaliação? Foi da avaliação, teve uma coisa, eu acho que... Não foi na avaliação, não. Foi no processo do financeiro mesmo. Não, foi hoje. Não, hoje eu já falei alguma coisa assim. Nós vamos lembrar. Mas tá gravado, né? Tá gravado, eu vou ter ali. Então, isso aconteceu várias horas. Algumas horas eu externei, outras horas eu não externei. Você está explicando algo, você está aprendendo isso, mais ainda. Porque me força, me faz dominar esse processo. Então, se eu me limito, você vê, eu limito você de ter acesso à informação, mas no fundo eu também me limito. Então, quando eu abro o máximo, e foi uma característica minha, às vezes eu não dou mais no mentorship, porque eu estou dando tanta coisa que eu quero que você aprenda isso, que foi o que eu quis com vocês. Porque quando você vier para o outro, você consegue entender isso. Você imagina que vocês entenderam isso muito melhor do que os meninos que estão atuando no mentorship desse ano, vocês concordam? Sim. Porque vocês tinham isso bem desenvolvido. Então, às vezes você vai pular etapas. É como se eu for ensinar para minha filha hoje trigonometria, sabe? Cara, ela está aprendendo a desenhar. Ela está rabiscando ainda, está aprendendo a falar direito, aprendendo a andar. Então, vamos brincar nesse processo, vivenciar bem ele. Ele é a base. O próximo, eu vou dar o próximo passo depois. Eu acredito nesse modelo. Então, como eu falo, o próprio mentorship, eu tenho o dobro de material ainda. Tem um monte de coisa que eu não mostrei. Aquilo que eu te falei daquela manobra que eu falei ali no caminho que a gente foi almoçar. São coisas que, assim, tem milhares dessas manobras, eu não mostrei nenhuma ainda. Por quê? Porque ela só vai deixar de ser uma manobra, e às vezes uma manobra até boba, quando você entender o que está por trás dela. Aí você entendeu o conceito. E outra coisa que eu bato muito na tecla para vocês. Não faça o que eu faço. Entenda o conceito que eu apliquei. Porque o conceito que eu apliquei vai ser mais tranquilo para você aplicar o que você faz de uma forma melhor. Ou então você vai ficar perdido no meio dos dois processos. Então, cara, você lembra, o conceito daquela técnica era uma mobilidade global, blá, 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 blá. Cara, você tem milhares de exercícios que você já dá sobre isso. Usa ele, não o meu. O meu é só um exemplo para ilustrar como eu coloquei esse conceito em prática. Bom, meninas, foi um prazer ter vocês aqui, mas agora eu vou jogar uma bomba para vocês. Quem começa? Cíntia ou a Marília? Vocês nem sabem o que vai acontecer aqui, já é a Cíntia, você viu, né? Você viu quem manda, né? Você viu quem manda, né? Agora ficou claro. Eu nem sabia o que a gente ia fazer. Ela é mais brava, né? Pois ela é. que me trouxe Você já sabe. Pra cilada, vai ser quem é mais brava. Já deu para sacar. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu entrevistei vocês agora, e agora eu vou dar uma oportunidade só para cada uma, tá? E aí vocês perguntam o que vocês quiserem agora. Já que eu não me escondo o jogo, vamos ver o que vocês têm para perguntar, a gente fala agora. O microfone é seu, mas devolve que eu só tenho esse, tá? Samurai, eu quero que você explique mais o que é uma avaliação tridimensional. O que é uma avaliação tridimensional? Boa, excelente pergunta. Eu acho que assim, primeiro antes da gente pensar o que é uma avaliação tridimensional, a gente tem que entender dois conceitos. O que é avaliação, o que é tridimensional, dentro do que eu acho que é isso, tá? Você pode achar que é outra coisa, você aqui pode achar que é outra coisa, mas eu tenho a minha descrição, assim, o que eu estou chamando de avaliação, eu estou chamando de tridimensional. Para mim, avaliação
é todo o processo que me extrai algum resultado que serve para usar para alguma coisa. Tá? Então, um método científico simples, aquela pergunta, processamento, resultado, para mim é uma avaliação. Então, se eu quiser saber quem é mais rápido entre nós três, e a gente colocar uma linha, alguém dá a largada e a gente sair correndo por um espaço e chegar a algum lugar, podemos fazer isso uma vez, podemos falar, pode ter dado sorte, vamos fazer umas 10 vezes, aí a gente consegue concluir depois de umas 10 vezes quem de nós três é mais rápido. Isso é avaliação? Sim, isso é avaliação. Então, tudo que me extrai resultado é avaliação. Agora a gente pode, a partir de uma avaliação, limpar a avaliação. Então nós podemos pensar assim, será que quem foi mais rápido? Vamos imaginar que eu fui mais rápido. Será que eu fui mais rápido porque eu sou mais veloz ou porque o meu tempo de reação é melhor? E como a gente correu só daqui até a porta com um espaço tão curto, tempo de reação é uma coisa muito importante. Então, se eu tirar essa pergunta, eu já pego a primeira pergunta. Olha, quem é mais rápido? Eu criei um processo para avaliar isso. E eu refaço essa pergunta. Quem é mais rápido se eu desconsiderar o tempo de reação? Ou seja, eu estou limpando essa informação. Então, para mim, a avaliação é sempre isso. Eu agacho e sinto uma dor. Legal. Eu sinto dor no joelho, por exemplo. Eu preciso fazer uma avaliação para saber. Se você agachar, você sente dor no joelho? Se a pessoa agachar e disser que sim, agachou, sentiu dor. Se ela disser que não, não sentiu dor. Eu avaliei. De alguma forma eu avaliei. Pode ser uma forma ainda bem longe de um resultado final, mas eu avaliei que esta pessoa que agachou na minha frente sentiu dor. Pronto, avaliei. A partir dessa avaliação eu posso fazer outras perguntas. Será que em qual parte do movimento ela agacha? Desde o comecinho ela já começa a sentir dor? Em algum momento essa dor começa? E será que se eu abaixar mais ela aumenta ou ela diminui? Ou seja, eu fiz uma pergunta melhorada em relação à minha primeira pergunta. Aí eu descubro que não, no comecinho do movimento ela não sente essa dor no joelho. Mas depois que ela começa, quanto mais eu agacho, mais dói. Tenho mais uma resposta, um pouquinho melhor que a anterior. Isso pode me ajudar a já começar o processo de reabilitação dela. Poderia ter dado outro resultado. Começa doendo, mas depois de um ângulo para de doer. Isso também acontece. Por quê? Porque a configuração dos ossos a partir de cada ângulo é diferente. E o que está fazendo doer pode ser que tenha a ver com aquela configuração inicial e não com aquela configuração final. Então, para mim, a avaliação é exatamente isso. O processo de avaliação é isso. Então, legal. Então da metade para frente dói. Legal. Será que se eu abrir um pouquinho mais sua perna, vai doer? É uma terceira pergunta. Como é que começou na primeira? Se eu agachar, dói? Lembra? Essa era a primeira pergunta. Então, aí se abre um pouco a perna e você fala, olha, eu não senti agora. Bom, mas se agachar dói, porque eu já agachei e dói. Mas com a perna aberta não dói. Então, eu já avaliei alguma coisa. Olha, com a perna aberta não dói. Já tem uma informação melhor. Será que então o oposto se faz verdadeiro? Se você fechar, dói mais? Há uma lógica nessa minha pergunta, não há? Mas ela não é uma verdade absoluta. Eu posso pedir para ela agachar. Porque se eu só pensar em lógica, eu não preciso nem fazer. No neutro doeu, abriu, parou de doer, se fechou, dói mais. E aí você fecha e não muda nada, também não dói. Então só dói no neutro. E eu vou precisar ir limpando as informações, assim, eu vou fazendo essa pergunta. Então quando eu fechei mais a perna, doeu um pouquinho mais. Bom, se eu conseguir essa resposta, olha, abri a perna, não doeu. Com a perna normal, sem eu dar nenhuma informação de perna para ela, doeu X. E quando eu fechou, doeu mais que X, bom, eu consigo saber, dar um caminho do sem dor para o com dor. Então já é um caminho para o meu processo de reabilitação. Em algum momento em que eu vou fechando a minha perna, algo acontece, e eu não preciso saber nem que algo é, eu só preciso, nesse primeiro momento, me contentar com essa informação. Algo acontece que faz com que, a partir desse ponto, comece a doer. Aí eu posso explorar a partir deste ponto. Então, a partir desse ponto, se eu agachar e colocar o meu braço em rotação para o lado enquanto eu agacho, nesse ponto que já começa a dor, será que aumenta a dor, diminui a dor ou não interfere em nada? E vou extraindo essa informação. Então, para mim, avaliar é perguntar, é criar uma hipótese e validar. Isso é método científico, criar uma hipótese e validar. Então, nós vamos criando hipótese e validar. Só que as perguntas elas têm que ser correlacionadas. Porque assim, tá bom, dói seu joelho. Será que se você agachar você espirra? Não espirrava. Tem uma informação, né? Ele não espirra quando agacha. Só que não serve para nada. Mas tem uma informação, é uma avaliação, mas a avaliação, quanto mais eu direciono e vou criando um cenário mais preciso, mais perto, que vai me dando mais respostas, eu posso, eu tenho mais chance de reabilitar agora essa pessoa num processo mais rápido. Vamos imaginar só com as informações que a gente tem agora. Imagina que você chegasse para essa pessoa e falasse, com a perna aberta não dói, no meio dói, fechado dói mais ainda. E aí eu falo, bom, então eu preciso saber onde começa essa dor. É do meio para o aberto. E eu vou testando ela agora em outros pontos. Eu vejo que assim, lá do meio, um pouquinho só mais aberto já para de doer.
Então, vamos trabalhar com isso aqui. Será que se eu fizer 10 agachamentos no aberto, que não dói? Então, para mim, se não dói, é seguro. Tá? Porque a única resposta que o corpo tem para falar que uma coisa não está funcionando legal para ele é doer. Então, se eu estou no aberto e não está doendo, é seguro. Será que então, se eu produzir um treino agora com essa perna aberta, eu agacho 20 vezes. Aí pode agachar com carga, com velocidade, eu posso criar várias variáveis. No meu cenário, se eu fortalecer agachamento, e nesse primeiro momento eu só posso fazer ele com a perna aberta, isso vai me dar mais recurso para a hora que eu agachar na posição de dor, não sentir dor. Mas tudo está no campo da hipótese. Então eu faço isso. Vamos reavaliar? E aí que vem de novo a palavra avaliação. Eu coloco naquela posição que eu sabia que tinha dor, só que agora a pessoa que está agachando nessa posição é uma pessoa com 20 agachamentos nas costas a mais, com 10 kg de barra nas costas, por exemplo, porque foi o treino que eu fiz com ela. Então ela não é a mesma pessoa. Será que essa nova pessoa, depois de 10 agachamentos, sente a mesma dor? Essa é a pergunta que eu estou fazendo. E aí eu agacho, ela fala para mim, melhorou 90% da dor, eu sinto um desconfortinho no final. Volto lá, agacho mais 10 vezes. Será que agora passa? Pode ser que passe e foi embora, pode ser que não. Ali foi o limite. Então, essa minha estratégia, ela foi vencedora por um tempo e agora eu tenho que criar outra. Ah, tá, bom. Então essa estratégia já foi. Será que se eu agachar mais rápido, ou agachar e saltar com a perna aberta, que é a posição segura, vai me ajudar? Ou será que se eu agachar, rodo lá embaixo para os dois lados e subo? Eu estou dando lá embaixo aqui em outra posição, a posição de dor, alguma variação agora no plano transverso, fiz um alcance para os dois lados, um balanço de braço 2 vezes, e subir. Faço 3 séries dessas. Será que essa pessoa agora que fez esse exercício, quando agacha com a perna aqui sente dor? E aí eu vejo, melhorou. Então esse é o meu processo de pensamento o tempo inteiro. Então avaliação e treino são sempre a mesma coisa, se você parar para pensar. Porque o meu próprio treino ele tem que ser nutrido por essa avaliação o tempo inteiro. E o treino, na verdade, ele tem que ter uma correlação com a avaliação o tempo inteiro. Porque eu acho que foi aí que a gente errou. A gente avaliou uma coisa e quando foi treinar não tem nada a ver. Quando você agacha sente dor, então faz o leg press aqui. Aí no leg press vai ter uma coisa a ver com a avaliação. Deita aqui, eu acho que sua cadeia posterior está fraca. Aí você coloca o cara deitado na cadeira flexora, fica mandando ele puxar a perna para... O que isso aqui tem a ver com agachamento? E aí quero que aquilo melhore. Em 100 casos pode ser que melhore, mas na maioria eu posso que não melhore. Agora, se eu ficar dentro deste agachamento, ficar sempre perto do problema e trabalhando em volta, e fortalecendo, e melhorando a comunicação, e melhorando a propriocepção, e melhorando a coordenação, e melhorando o conhecimento da pessoa no corpo dela, dentro daquela atividade que agachar, melhorando o controle, a sensibilidade, o conforto, a confiança, a segurança, porque são todos os aspectos emocionais que envolvem o agachar, eu tenho muito mais chance de ter êxito do que se eu mudar completamente. Então tá bom, tá doendo aqui, então vamos fazer um monte de choquinho aqui no joelho, não sei o que, para ver se agora para de doer. Às vezes eu consigo até uma melhora momentânea, mas ela vai voltar aqui amanhã e falar, o agacho continua doendo. Porque eu não abordei a causa, eu abordei o sintoma. E o sintoma pode aliviar alguma coisa. E agora, de tanto estar sentado aqui, eu tô com um pouquinho de dor nas costas. Cara, se você me fizer uma massagem aqui agora, e eu voltar a sentar aqui de novo, provavelmente eu vou aguentar mais uns 10 minutos, porque você aliviou o sintoma. Mas qual foi a causa de fazer minhas costas doendo aqui agora? Se eu explorar, vamos imaginar que eu estou com uma dificuldade na flexão do meu quadril. Porque ele não flexiona, tá vendo que eu estou projetado um pouco para trás? Imagina que eu não estou assim porque eu quero, eu estou assim só porque eu não consigo estar aqui, meu quadril não flexiona. E isso faz eu não entrar numa posição de descanso. Poxa, se eu melhorar isso aqui, eu conseguir me manter mais tempo numa posição de descanso, ou pelo menos conseguir sair da posição, porque o grande lance é ficar trocando de posição o tempo inteiro. Vai ser muito melhor a longo prazo do que só fazer uma massagem nas minhas costas, que ela resolve momentaneamente, mas não resolve pro resto do tempo. Então, para mim, isso é avaliação, em primeiro lugar. O que é tridimensional? Tridimensional são os movimentos, os planos de movimento, sagital, frontal e transverso, ou aquela complexão, aquela comunhão entre corpo, mente e espírito. Para mim, corpo, mente e espírito, que está muito em moda hoje, não é fazer meditação. Meditação é uma ferramenta que pode ajudar nisso, caso tenha alguma coisa a ver. Caso aquela ferramenta tenha alguma utilidade. É legal para todo mundo? Pode ser que isso não é legal, pode ser que não acredito que nada é legal para todo mundo. Eu acredito que tem um caso concreto e nós podemos testar. Testa, vê se funcionou, se foi bom para você. Às vezes o cara não está naquele momento, não é bom para ele. A pessoa que está em depressão, põe ela para fazer meditação, você vê que legal que vai ser. Pode até ser que você que faz meditação fala, não, você vai ver como vai ficar bom. Claro, se ela sobreviver a fase de dar um tiro na cabeça, pode ser que lá na frente fica bom. Mas ela ficar parada, pensando, sentada sozinha, quieta, pensando, é isso que ela mais faz. O cara em depressão faz isso o tempo inteiro. E isso é o problema dela hoje. Então,
Tudo tem que ser visto como ferramenta. Para mim, o corpo, mente e espírito, você viu quando eu estava explicando sobre o agachamento, que eu falei conforto, segurança, conhecimento, sabe? Entender que isso é um processo que pode ser a causa da dor. Hoje mesmo a gente fez uma avaliação, que a pessoa tem dor, e quando a gente foi ver, a causa da dor nunca foi o movimento. Quando eu vi ela se mexendo, pelo menos os movimentos fundamentais dela, estavam excepcionais. Mas a dor existe, é real. E quando eu falei para ela, cara, o problema está aí dentro de você, teu estilo de vida, o modo como você encara as suas dificuldades, a gestão das suas emoções, várias coisas como isso. Não ter um sonho, por exemplo. Na minha avaliação eu sempre pergunto qual é o seu sonho. É triste saber que a humanidade hoje, 95% das pessoas qual faço essa pergunta para ela, e eu faço perguntas bem mais íntimas. Você pergunta, como é que é a sua libido? Sabe, eu não faço diretamente, mas tem lá no questionário. Como é que é a sua libido? Sei lá, tem pessoas que podem falar que esse problema é meu. E tudo bem. Essas perguntas nunca ninguém se incomodou que eu fizesse, mas para todo mundo que eu pergunto qual é o seu sonho, puta, essa é foda de responder, não sei. Meu sonho? Mas como assim? Meu sonho é ser feliz. Não, ser feliz não pode ser seu sonho, porque esse é o sonho da humanidade. Ninguém quer ser triste. Agora, ninguém quer, né? Todo mundo quer escalar o Everest. Então, o Everest é o sonho de uma, não é o sonho do outro. Agora, ser feliz, meus filhos crescerem bem. Quando você acha que sua vida é isso, ela se resume a uma mediocridade. Ela se resume à sua essência. No lugar comum. Você está no mesmo lugar que todo mundo. Nada te diferencia. Você não está impactando nada no mundo à sua volta. Porque nada te diferencia do normal. E não precisa ser nada normal. Você pode falar, cara, meu sonho é montar uma pastelaria. Aí você fala, pô, que sonho não é besta, né? Se você fosse comer pastel, você queria comer pastel, naquele comprou uma pastelaria porque ganhou de uma dívida, o cara não tinha que pagar, pagou uma pastelaria, ou um cara que sonhou a vida toda ter uma pastelaria. Você entende como isso impacta agora a sociedade? Quando você tem sonhos, a gente está deixando de sonhar, né? Proibiram a gente de sonhar. Então, isso é tridimensional. Isso é numa avaliação, lembrar para o cara que ele precisa sonhar. Avaliar ele, né, sob essa ótica, entender o lifestyle dele, mostrar para ele valores que lá no fundo vão trazer um suporte emocional para ele, que vai ajudar ele a não ter dor no joelho, inclusive. Porque sem confiança, pode ser que a dor apareça, porque eu vou jogar um vôlei lá sem confiança e aí eu sinto o joelho, porque mais o problema sempre teve na minha insegurança, na minha falta de confiança. Aí melhora isso daí, melhora a minha autoestima. Em vez de eu fazer uma manchete assim, eu faço uma manchete assim, cara. E isso mudou meu movimento. O que mudou meu movimento? Cara, minha autoestima. Eu tô assim, eu faço assim, eu tô com medo, eu faço assim. Porque assim, é o que eu falo, pessoas se mexem diferentes de acordo com o estado emocional dela. Se você quiser fazer xixi, você anda diferente. Se você estiver com medo, você anda diferente. Se você estiver com fome, você anda diferente. Se você estiver com frio, você anda diferente. Pensa nessas pessoas. Se for tímida, você vai andar diferente. Pensa em todas essas pessoas que eu falei. Imagina como é você nessa situação. Você está andando na rua e tua casa está 2 quadras. Você está com frio. Você aperta o passo, você engole. Você está num puta dia relaxado, um solzão, passeando felizão da vida. Acabei de vir do restaurante. Estou andando devagarzão, relaxadão. Tô com medo aqui andando encurtado, tô tímido, tô andando com a cabeça baixa. Então, por que a minha cervical flexionou quando eu andei? Só porque eu sou tímido, por mais nenhuma outra razão. Então, os fatores emocionais influenciam na forma como eu mexo. Então, se eles se influenciam, eles têm que compor a minha avaliação. Se eles não compuserem a minha avaliação, eu vou deixar um hiato violento fora. E que a avaliação que eu fiz hoje de manhã, por exemplo, não explicaria onde está a dor do cara, se eu tivesse esquecido esse lado só. Se movimenta aí, que toda vez que se movimenta eu pego uns vacilos aí e falo que foi isso. E aí eu vejo que não é isso. Então, para mim, esse é o ser tridimensional. Então, a avaliação tridimensional, que foi a pergunta, acho que agora já deu para fechar, porque a explicação foi bem profunda. Então, a avaliação e tridimensional são 2 coisas que vão ter que andar juntas, porque nada pode deixar de ser tridimensional. Nem no sentido dos 3 planos, porque o nosso mundo é assim, e nem no sentido do corpo, mente e espírito, porque onde está sua mão está a Cíntia lá. E se você duvida, põe ela no fogo, então. Aí você descobre que a Cíntia estava lá o tempo inteiro. Então, a Cíntia tem que ser levada em consideração. Ela está em todo lugar que o corpo dela está. Então, eu avalio o corpo da Cíntia com a Cíntia, treino o corpo da Cíntia com a Cíntia. E eu preciso que ela me ajude, porque é aquela frase clássica, eu conheço de movimento e nada de Cíntia. Então, a nossa integração, nosso relacionamento não é mais de cima para baixo. Ele tem que ser aqui, porque eu tenho que te ajudar a chegar onde você não consegue chegar sozinha, mas você tem que me ajudar a me falar quem é você, porque você tem quase 40 anos andando com você. Então ninguém sabe de você mais do que você. Se você me ajuda, a gente faz uma parceria que não tem como dar errado. Tá boa essa pergunta? Essa resposta foi boa? Tá ótimo. Agora vamos passar para quem manda. Pra quem manda, você viu como fez, né? Cíntia começa. Ninguém fez por isso aqui. Não sei nem o que você vai aqui, não sei nem o que é pra fazer, mas a Cíntia faz. Minha mãe, né? Vamos lá, mamãe. E a sua pergunta? Qual a sua pergunta?
Eu fiquei pensando aqui em várias perguntas e aí resolvi fazer uma. Como que você aborda o cliente, né, a pessoa que te procura e que ela já vem, talvez, com uma crença de que o problema dela, na verdade, ela vem buscando uma solução, mas ela não acredita que ela pode melhorar, de fato, porque algum profissional já falou para ela que aquilo é irreversível, ela já viu milhões de exames de imagem e que está tudo alterado, está tudo capimbado lá e ela já não acredita mais que exista uma luz no fim do túnel mesmo. Se você pensar em tridimensionalidade, você vai pensar que assim, você na pergunta já deu a resposta. Você falou assim para mim, como é que eu vou tratar alguém que não acredita que pode ser curado? Cara, tem aquela frase que eu também gosto de falar o tempo inteiro. Se você acredita que pode ou você acredita que não pode, você está certo da mesma forma. Porque como é que eu vou curar alguém que não acredita nisso? E primeira coisa, a gente não cura ninguém. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. A gente ajuda essa pessoa a tirar os entraves do processo todo para que ela desenvolva a cura. A cura é de dentro para fora. Então essa pessoa hoje ela precisa de um exercício? Talvez, mas o que ela precisa mais? Ela precisa primeiro mudar a crença. Ela tem uma crença que é limitante, que não deixa ela fazer nada. Que muitas vezes é assim, por mais que seja limitante, ela enxerga confortável ela. Porque eu também não preciso fazer nada. Eu só preciso agora ficar no sofá reclamando e quando eu não der conta de fazer alguma coisa na vida, eu vou falar que também, porque eu estou toda ferrada, porque eu estou toda não sei o quê. Então, muitas vezes, a dor é uma moeda de troca muito grande. E que as pessoas não querem se livrar dela. Então, eu não tenho que dar a solução para o mundo. Eu vou ajudar você o quanto você quer ser ajudado. E aí eu vou mostrar isso para você. Falar, se você acredita que você não tem como curar, infelizmente o máximo que eu posso te oferecer é um copo d'água e abrir a porta da rua para você. Porque a gente vai perder. Você vai perder seu tempo, eu vou perder meu tempo. Agora eu preciso que você entre aqui com outra atitude. A de quem acredita que vai dar certo. Mesmo que depois confira e não dê certo. E por que confira e não dê certo? Porque pode ser que a gente não ache a solução dos problemas. Mas pode existir algum problema que seja a dor em si, a dor pode ser real, como a dor pode estar sendo criada pela própria cabeça dela. E por que a dor pode estar sendo criada pela própria cabeça dela? Por causa de alguns desses elementos que eu dei. E ela sente uma dor real, ela não sente uma dor que cria, mas ela sente uma dor que foi desenvolvida para preencher buracos e vazios no emocional dela, que ela tentou de outras formas e só se deu pior. Então, quando ela colocou essa dor ali, as pessoas aceitaram mais fácil ela não evoluir, ela não entregar, ela não trabalhar como deveria trabalhar, não cuidar como deveria cuidar, não se cuidar, não fazer um monte de coisa. Então agora ela ficou obesa, ela falava, adoraria treinar, mas é que eu não posso, eu tenho uma dor, tá a hérnia aqui, meu médico, não sei o quê. Se ela quer, ela consegue. Quem quer, consegue. Quem quer, vai lá e faz. Quem quer, dá-se um jeito, porque tem pessoas com problemas muito piores e que conseguiram dar um jeito. Elas, tem aquela frase, né? Por não acreditar que era impossível, por não saber que aquilo era impossível, o cara fez. E essa frase, inclusive, ela é verdadeira, né? Tem uma história que conta de um garoto, acho que foi nos Estados Unidos, que ele entrou atrasado na sala de aula e o professor estava colocando de matemática, colocou 2 equações que eram tabus na matemática, que elas nunca tinham sido resolvidas. E ele chegou atrasado e achou que era para resolver. E alguma coisa ele achou que tinha que entregar na semana que vem. Bom, aconteceu que nós chegamos na aula seguinte, ele chegou e entregou e falou, professor, desculpa, eu não consegui resolver essa outra. A outra significa resolver uma. E o professor olhou e falou, cara, você não sabe o que você acabou de fazer aqui nessa sala de aula, isso é incrível. E por que ele fez aquilo? E nenhum outro aluno fez? Porque ele era o único que sabia que aquilo não era impossível. Que não sabia que aquilo era impossível. Aliás. Todos os outros sabiam que era impossível. Então, nem tento. Uma coisa que é impossível, eu não tento. E nada é impossível, a gente só vai ter que tentar e tentar fazer cada vez leituras diferentes. Algumas, a não ser que eu crie uma coisa que seja impossível mesmo, de verdade, mas aí eu não estou buscando a solução para uma coisa de possível de verdade. Agora, não, isso aqui foi uma equação que foi andando e agora travamos aqui. Então, ela tinha um caminho, foi criado para travar aqui. Aqui foi. E já aconteceu muito na história da humanidade, se você vê órbita de satélite. Quando começou a se estudar, essa astronomia se estuda há milhares de anos. Não é agora do século XX que se estuda com Super, Hubble e não sei o quê. Ela foi, da antiguidade se estudava
As pessoas olhavam para o céu, aliás, elas olhavam mais para o céu, porque para saber para onde elas tinham que ir, elas tinham que se orientar pelo céu. Então mais gente olhava pelo céu. Não existia relógio, então para elas saber que horas eram, elas olhavam para a sombra, para o sol, para a posição do sol, para onde a sombra incidia. Então elas eram muito mais habituadas a olhar para o céu. Agora imagina que em algum momento elas chegaram para calcular a órbita lá de um satélite que o cara está estudando, isso é uma história verdadeira também. Ele tinha uma equação para elevação de um número a 0,80. Se eu pego o celular aqui, um científico, e coloco elevado a 0,80, ele me dá uma resposta, mas se eu estiver fazendo na mão, não sei nem por onde começa. Então, em algum momento, o cara travou nisso daí. E ele tinha que dar uma solução. A solução foi criar o logaritmo. Em algum momento, ele achou a evolução dos números. Logaritmo, em grego, significa evolução. Então, ele foi achando a evolução dos números até que ele, por uma simples lógica, isso aqui está sendo sempre assim, que nem a gente fez lá no business, lá, né? Tá aumentando de meio, 5 e 5, eu não preciso ficar fazendo mais conta, agora eu vou direto rebatendo 5. Foi o que ele fez. Então eu consigo achar o 0,80. E em algum momento alguém trava. Então, se existe a solução, a gente só vai ter que ficar tentando até achar. Agora, se existe 1 milhão de tentativas, eu posso conseguir na última. Mas a hora que eu eliminar todas, se eu tiver a última vai ter que dar certo. É a história do Thomas Edison, foi tentando conseguir a lâmpada até que ele conseguiu. E ele fala, eu tive 100 tentativas fracassadas. Na verdade, eu não fracassei. Eu descobri 100 formas diferentes de não fazer a lâmpada até que eu descobri que faz. Então é isso. Se a pessoa já vê com esse bloqueio enorme, eu tenho que tirar esse bloqueio dela. Ou não tem trabalho. Não tem nada que dá resultado. Porque isso esbarra também até no livre-arbítrio do próprio ser humano. Até onde você quer? Até onde você está disposta a ir a fundo? Até onde você está disposta a cavar dentro de você também? Até o porquê você acredita que isso não tem solução, porque isso também está dentro de você. Porque nunca sabe se amanhã um chinesinho maluco lá descobre um sistema novo e não sei o quê, porque quem acredita que tem solução está caçando na internet o que estão falando por aí sobre esse problema que eu tenho. Ou não? Vocês nunca viram ninguém faz isso, acha o célula-tronco de não sei o quê e tenta um monte de coisa experimental, o cara não para de procurar, porque esse cara acha que tem solução. O cara acha que não tem solução, encosta no sofá e vai assistir Netflix. E acredita no que é uma, 2, 3 pessoas disseram. Porque era o que eles queriam. No fundo era o que eles queriam. A culpa não é de quem disse, a culpa é de quem aceitou aquilo que ouviu. Porque era o que ele queria. Porque quantas vezes te falaram coisas que você não acreditou? Senão você não estava aqui. A foto você está aqui é uma prova disso. Te falaram coisas que você não acreditou. Que você falou, não, eu sinto no meu coração que isso aqui não é assim. E aí eu vou procurar a solução. Quando você não sente, não quer, não está afim, é isso, você já deu a resposta. Então a pergunta estava na própria resposta. Em geral, quando eu faço a anamnese para as pessoas, eu estou querendo descobrir as respostas que elas trazem dentro do coração delas. E é batata que você acha, cara. É isso? Tem mais uma. Tem mais uma? Tem. Vamos lá. Acabei de lembrar. Por que você acha, né, que ainda hoje, com tanto conhecimento que existe, muitas pessoas ainda preparam o seu corpo, que são atletas amadores mesmo, né, pessoas que gostam de correr, de praticar esporte, por que elas ainda buscam a musculação como forma de treino? Você acha que essa é uma boa opção? Primeiro são 2 perguntas, né? A primeira eu vou começar pela segunda, que aí já me ajuda a responder a primeira. Eu não acho que é a melhor forma de opção. Quando que a musculação vai ser a melhor opção para treino? Por exemplo, quando o atleta for um atleta relacionado a coisas da musculação. Por exemplo, tem caras que participam de campeonatos de supino. Então ele vai ter que ficar fazendo supino. Mas na hora que ele vai fazer supino, é engraçado que ele faz diferente. Você vê que o cara se encurva inteiro, puxa o pé e torce, não sei o que. Ele integra muito mais o movimento do que na hora que ele está treinando e o professor fala, não pode fazer isso que você rouba. Um fisiculturista vive só do aumento da hipertrofia dele com definição. É só disso que ele vive. E conseguir fazer a pose certa. E a pose não exige uma grande mobilidade exatamente porque esses caras não têm. Então, um fisiculturista se beneficia muito da musculação. Mas, qualquer outro atleta já não se beneficia mais, porque o outro atleta ele não precisa só da hipertrofia ou da força lenta, que é o que a musculação vai te dar. Ele precisa da potência, ele precisa muitas vezes da mobilidade, ele precisa da resistência de força, da resistência de potência, ele precisa da coordenação, ele precisa do controle, ele precisa do tato, ele precisa de um teste emocional, assim, um trabalho emocional muito forte. O cara que vai bater um pênalti na final da Copa do Mundo precisa do que mais do que gestão de emoção? Ou tecnicamente falta alguma coisa para bater? Para a maioria dos seres humanos falta muita coisa para bater um pênalti.
Agora, só poucos conseguem naquela pressão porque é a gestão de emoção que conta. Dirigir um carro de Fórmula 1 em altíssima velocidade. Então, a musculação não vai te dar essas coisas. Imagina eu, por exemplo, sou atleta de jiu-jitsu. Tem hora que eu me amasso tanto numa posição para poder entrar e tal. Agora imagina que eu tenho a coxa desse tamanho, um peso desse tamanho. Eu não consigo nem me amassar. Já no meio do caminho já pressionou. Então eu já começo a facilitar o meu adversário, o trabalho dele. O cara quer dar uma chave de braço, por exemplo. Uma chave de braço, ele vai querer levar meu braço contra o movimento articular natural. Para ele dar no meu caso, eu vou ter que esticar todo o meu braço e ainda passar um pouquinho para começar a já pensar e bater. Porque ao mesmo tempo você vai tentando resistir, mudando o ângulo para quebrar, tirar dessa posição. Se eu tivesse um bíceps desse tamanho assim, encurtado, que ele não passa daqui, muito antes eu já estou batendo. Por quê? Porque começa a estirar meu músculo. Ele vai levando numa outra posição, vai estirar meu músculo. Aí você fala, mas também é mais forte, não vai levar, amigão. Quando você encosta aqui, joga todo o tronco para trás, não tem bíceps forte que segura. O cara solta um peso de 100 kg lá atrás, você não segura. Então vai rasgar teu músculo. Então pro jiu-jitsu vai ser pouquíssimo eficiente. Tanto que não tem nenhum fisiculturista lutando jiu-jitsu em campeonato de nenhum nível. Mundial, sul-americano, que você for, não vai ter. Porque não é eficiente. Na Olimpíada a gente não vê. Então se não é eficiente, não, a musculação não é o mais recomendado. Então, pode ser em alguns casos um trabalho híbrido, pode acontecer. Às vezes um sujeito precisa ter um ganho rápido de hipertrofia, muito magrinho, e para a atividade que ele faz, ele precisa ter um pouco mais dessa hipertrofia. Mas é um caso específico daquele atleta. Se o atleta já tem, eu sempre tive um corpo razoavelmente forte. Eu não faço musculação desde 2009, que foi quando eu comecei a entrar nessa onda do treinamento funcional. E aí eu continuo atleta de jiu-jitsu. Eu fui número 1 do ranking mundial ano passado, na minha categoria. Sou campeão brasileiro, campeão sul-americano, e assim, sem fazer musculação. Provavelmente todos os meus adversários fazem. E sabe qual é a minha percepção quando eu luto com eles? Que o que eu ganho deles, que eu me movimento infinitamente melhor do que eles. Porque eu consigo colocar minha perna quase atrás da minha orelha, sabe? Na hora que eu preciso, ele precisa passar minha guarda, meu joelho começa a vir, e ele não tem espaço para passar minha guarda. Agora, quando eu estou fazendo isso nele, eu puxo só um pouquinho a perna dele, aquela panturrilha super hipertrofiada dele não aguenta, a panturrilha não, os isquios, super hipertrofiado dele, não deixa a perna dele vir, começa a gritar, e ele, como naquela dor que ele está sentindo, ele favorece a minha passada de guarda, só para se livrar dessa posição. Ou seja, o jiu-jitsu é péssimo. Agora, por que ainda é muito difundido? Se eu entrar no Google agora e jogar assim, treinamento de força para jiu-jitsu, o que você acha que aparece? Provavelmente musculação. Ainda aparece um monte de treinamento tradicional. Quando então, se fala de força, né? Aparece musculação. Então, quando você usa a palavra força, parece que a musculação é o grande detentor do monopólio da força. Cara, força é uma grandeza da física. A força pode ser conseguida de diversas maneiras. A hidráulica é uma forma de força. Se eu colocar o dedo na tomada ali, se for 220, você tinha uma força, uma pancada. Então, força Quem tem um bebê, você que tem um bebê agora pode me falar, quando a Estela quer descer do teu colo, bicho, ela vai dar um jeito de descer do teu colo. Então, força e ela nunca fez musculação, eu acho que não, pelo menos. Ela tem um bebê de 2 anos. Então, a força, quando a gente começar a entender que a força pode ser conseguida de diversas formas, e algumas delas têm muito mais a ver com a atividade que eu faço, que é como é o meu treinamento, ou seja, eu treino muita força, principalmente voltado para a atividade que eu vou fazer no jiu-jitsu, que não tenha necessariamente a ver com hipertrofia. É claro que se eu começo a perder massa magra, fico raquite, isso começa um componente que me atrapalha. Se preciso ganhar essa hipertrofia mais rápido, talvez a musculação seja um bom formato nessa hora mesmo, assim eu ainda estou colocando no condicional, talvez. Agora, existe esse lado, assim, ainda tem muito mais informação difundida de que a musculação é o melhor cenário para isso do que qualquer outra coisa, embora já foi muito pior isso, já é muito mais aceito o contrário, mas principalmente porque a indústria da musculação ainda é uma indústria muito maior. Por quê? Porque os equipamentos de musculação são equipamentos muito parrudos, muito pesados e muito caros, e que quando você acreditava que a única forma de treinar era isso, as indústrias faturavam muito dinheiro. Porque se só tem essa forma de treinar e todo mundo precisa disso, nós temos uma equação aí que para a indústria é ótima. O mundo tem 8 bilhões de pessoas, todo mundo precisa disso, só existe esse meio. Quem não quer estar nesse negócio, né? E esse negócio manipula, como a mídia vai lidar com isso, como os sites, os formadores de opinião, eles vão lidar por isso. Então, as blogueirinhas fitness, tudo isso aí é mais fácil. As pesquisas foram extremamente direcionadas, muito direcionadas para, sei lá, tudo foi pesquisado para aumento de hipertrofia, como se aumento de hipertrofia fosse a solução da humanidade. Ou seja, se isso fosse a solução da humanidade, era só aumentar a hipertrofia e ninguém mais tinha dor. Isso nunca aconteceu na história da humanidade, em nenhum momento houve a queda dos índices de dor, só aumentam.
E os atletas, às nunca vezes, sentiram nada. Que tem dor e que tem lesão, muitas vezes tem... São os caras mais treinados. Então esses caras deveriam nunca sentir sentir nada, entende? Mas hoje já se caiu muito. Você entra hoje num time de futebol de primeira linha, e há 5 anos atrás era só musculação, estou falando de 5 anos, estou falando de muito tempo atrás. Hoje você vai ter um treino bem distribuído entre funcional e musculação. Eles ainda usam muito a musculação na pré-temporada, mas ainda assim já mesclando com o funcional. E depois, como a temporada é muito corrida, o funcional ele tem menos problema pro dia seguinte. Então, se faço um treino muito forte, isolado, eu vou jogar bola amanhã, minha perna está toda travada. Eu não vou render bem. O funcional não tem isso. Dormiu, acordou, você está zero. Entende? E aliás, você vai sentir o corpo mais solto, mais preparado para a atividade. Então, gradativamente, os profissionais dos clubes estão entendendo isso e estão mudando. E quando esses caras que são o carro-chefe da área, né, os atletas profissionais começam a mudar, você vê no surf já, Medina mudando, mostrando o treino dele, o treino dele é só funcional. Inclusive, um amigo meu que dá o treino para ele, o treino dele é só funcional. Então, a molecadinha que está começando o surf hoje, está vendo o Instagram do Medina lá de fazendo, não quer saber de uma academia puxa ferro. Então, isso eu acho que é uma questão de tempo para mudar. Porque uma vez que você descobre o caminho do que agora eu vou colocar minhas palavras, tá? O caminho da verdade, ou pelo menos o que eu acredito como verdade, e se ela é verdade mesmo, ela se impõe sozinha. Eu não preciso criar fatos para ela se impor. Entende? Legal. Se isso não é fato, vamos lutar, vamos ver quem é que está melhor condicionado. Eu não faço musculação desde 2009, nós estamos em 2020, nós estamos de 11 anos. Como é que você consegue ser 11 anos treinando e atuando no alto nível sem musculação? Se eu falasse isso em 2009, você vai ver, daqui a um ano você está de volta, os caras vão falar para mim. E eu não estou, e agora eu não estou até de birra. Nem que eu achar que vai ser bom, não vou. Porque eu preciso provar minha tese. Eu preciso testar pelo menos em mim, se isso aqui funciona. Porque, lembra, qual é o meu maior sonho? Meu maior sonho é ser campeão mundial. Então, não vou abrir mão do meu sonho para provar minha tese. Mas, se eu acredito na minha tese, eu vou explorar ela ao máximo para ela me levar ao meu sonho. Então, é diferente. E eu acho que isso vai mudar muito rápido. Hoje, com o Instagram, isso que a gente está fazendo agora é uma forma de levar a comunicação. Imagina 10 anos atrás. Quem levava a comunicação? Era a Boa Forma, Men's Health, os programas de televisão. E só, acabou. Quem levava mais informação? Não tinha. Não tinha quem levava. Então, próprio exemplo, fui lá para os Estados Unidos, estudei, trabalhei, morei lá com o Gary. Se tivesse tentado isso nos anos 90, eu nem saberia quem era o Gary. Não chegaria nunca a informação para mim de que era o Gary. E o Gary fala isso desde os anos 70. Você entende? Nos anos 90 eu estava na faculdade, essa informação não chegou para mim. Você estava na faculdade, essa informação não chegaram para você. Entende? Em 2000 a gente estava na faculdade. Então, 2000, então o Gary fala desde os anos 70 isso. A gente não estava lá. Mesmas coisas que o Pilates falaram. Quanto tempo ficou escondida? Se perdeu? Aí Desde 1900 e pouco, né? Porque em 1928 ele já estava patenteando. E só deu certo as coisas dele porque ele estava nos Estados Unidos com essa ideia de patentear método, de não sei o quê. O método até que isso ele ajuda não conseguiu, muito a divulgar. Patentear algumas coisas, né? Na verdade, divulgou depois que morreu. Quem deu continuidade foi a Romana. O Van Gogh, foi descobrir esses caras depois que morrem, né? Por quê? Porque é tão difícil ele colocar essa verdade numa hora que você não tem acesso a isso que a gente está fazendo agora, que leva uma vida inteira. E aí eu disse, a história da humanidade tem vários disso. Quem propagou a mensagem de Jesus Cristo mais do que ele foram os próprios. As pessoas que escreveram o Evangelho. Não foram nem os discípulos que andavam com ele, mas quem escreveu os Evangelhos, né? Então, não que ele não tenha propagado. Esses caras aprenderam com ele, mas assim, num momento onde a cabeça está tão fechada, é muito duro. É um trabalho muito formiguinha, que só o longo prazo vai te dar essa escala. E eu acho que assim, se você me fizer essa pergunta daqui 3 anos, talvez ela já não vai ser mais realidade. Talvez as pessoas já vão ter assumido, porque eu como vivo muito disso, sempre tive que explicar muito em cima disso. E hoje eu vejo que cada vez menos eu tenho que explicar isso. Quando eu abri meu primeiro estúdio, 10 anos atrás, as pessoas entravam e faziam assim, mas não tem nada aqui? Como é que você vai me treinar? Essa era a frase clássica, como você vai me treinar? Não, faz uns 5 anos que eu não escuto essa pergunta mais aqui. Ninguém entra sabendo, que engraçado, aqui não tem nada. Não, a pessoa já entra sabendo que aqui não tem nada. Porque ela já viu no Instagram de um, não sei o que lá do outro. Então, eu acho que esse acesso maciço à informação vai favorecer todo mundo. Embora também cria fake news, tem todo um efeito colateral. Mas dá espaço também para que a verdade ache seu caminho. E a verdade é a única que não precisa de empurrãozinho, ela se estabelece por ela mesma. Então, toda fake news uma hora cai. Uma verdade não é fake news, então ela não cai. Então, mesmo que ela ganhe 1 por dia, os dias são infinitos. A quantidade de pessoas não. Então,
é melhor apostar no tempo do que nas pessoas. É isso. Ficou isso? Isso. Meninas, foi um enorme prazer ter vocês aqui. Assim, vocês sempre são muito bem-vindas. Assim, as portas dessa casa aqui estão abertas para você, o WhatsApp, se vocês precisarem. Foi muito legal mesmo, foi uma conversa muito legal, uma experiência, uma troca muito bacana. E agora eu quero saber, da próxima vez que vocês vierem, eu quero saber mais do trabalho de Pilates, foi o que eu pedi para vocês me ensinam o que vocês sabem. E agora também do corpo, como é que é? O corpo explica. O corpo explica, você vai me explicar o que meu corpo explica. Pode deixar. Fechou? Fechou. Beleza? Acho que você vai gostar de fazer esse Eu curso, vou e tem fazer. a ver com você. Eu vou fazer. Ao contrário, não é que eu vou gostar, eu já tomei a decisão. Eu vou fazer. Só pelo pouco que você me contou. É o tipo de curso que eu estava procurando. Estava procurando algum curso na área de desenvolvimento pessoal, mas assim, a palavra que eu tinha em mente para focar o que eu queria saber era o corpo fala. Pra você ter uma ideia. Eu estava com essa ideia. Eu preciso de alguma coisa nesse lance de aprimorar mais essa minha percepção da leitura por todos os sentidos, menos Porque a racional. eles explicam sobre isso. O corpo fala, é tipo assim, igual eu tô aqui. Aí eu cruzo o braço, Isso. é uma curva. O corpo tá falando. Sim. Eu vou O movimento estender a fala, mão, então. eu vou afastar. O movimento Entendeu? fala, o Aí corpo é explica. agora o corpo explica, não, é a leitura do seu, Tá através da morfologia. leitura do seu corpo, eu acesso a sua mente uma história Olha que por loucura. trás. Isso é muito legal. Isso é muito legal. O Tem movimento tudo a ver fala. com, porque quando eu vejo lá e você fala, igual, corpo Mas mente. isso é história para É, outro vídeo. vocês Beijo, podem. tchau.